Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês nessa aula a resolução do nosso sexto exercício, envolvendo aí a parte dos conjuntos em que estamos trabalhando as coleções que nós temos aí disponível da linguagem Python, tá certo? E para isso, sem mais delongas, vamos abrir o editor de códigos do PyCharm aqui no computador. Eu quero apresentar para vocês aí, então, a minha sugestão de resolução do nosso sexto exercício sobre os conjuntos que nós temos disponível da linguagem Python. Muito bem, pessoal. Eu já estou aqui no computador. Vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a desenvolver, então, a resolução do nosso sexto exercício, em que estamos trabalhando a parte dos conjuntos disponível da linguagem Python, tá certo? Aqui no nosso PyCharm, vamos abrir o projeto Exercícios de Python. Dentro desse projeto Exercícios de Python, né, eu já tenho ali criado de aulas anteriores o nosso arquivo .py contendo aqui a lista 09 que trata as coleções, onde estamos falando aqui dos conjuntos, mais conhecido como sets, da linguagem Python, tá certo? E para facilitar aqui a nossa visualização na tela, eu vou fechar aqui o nosso navegador de arquivo contendo o nosso diretório, tá certo? E lembrando aí você que se não tiver visto, na aula passada nós fizemos a resolução aqui do sexto exercício. Caso você não tenha visto essa aula, não tem nenhum problema, eu irei deixar um card aqui em cima para que você possa ver a aula, tá certo? Então, se ainda não viu, corre lá, ainda dá tempo, tá certo? E logo aqui na sequência nós temos o enunciado da sexta questão, que diz o seguinte aqui, ó. Dada uma frase, cria um conjunto com todas as palavras únicas, no caso aqui, sem repetição. Então, nós vamos fazer a utilização da teoria dos conjuntos para fazer, então, esse nosso sexto exercício. E aqui, né, inicialmente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a declaração de uma frase, tá certo? Então, eu vou criar uma frase aqui, que vai ser com o próprio nome frase, tá certo? E aí eu vou dar um nome qualquer aqui para essa frase, na verdade, uma frase qualquer, né? É uma frase chamativa, no caso, vou colocar assim, por exemplo, ó, o conhecimento é o poder, e o poder, ele vem com o conhecimento. Tá? Vou colocar uma frase aqui de efeito, você pode colocar aí a que você quiser também, conhecimento. Então tá aqui, declarei essa frase. Quando eu crio uma frase no Python, nós sabemos que ela é do tipo str, inclusive eu posso printar aqui, ó, frase, e verificar o tipo dela. Então, eu vou colocar aqui um print com o type de frase, tá certo? Inclusive aqui eu já posso rodar esse meu código, botão direito aqui na aba lista 09, run lista 09. Então, veja aqui, né, eu mostrei a frase, o conhecimento é o poder, e o poder vem com conhecimento. Aqui a classe, né, do str. Mais à frente a gente vai converter isso num conjunto, né? Porque o que ele quer é para a gente criar aqui um conjunto, dada essa frase, tá certo? E aí eu posso dar continuidade aqui no nosso exercício, onde eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar uma variável chamada palavras, onde eu vou gravar aqui no caso, tá certo? As palavras dessa minha frase. E aí, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um método chamado split. Então, vai ficar assim, ó, frase, ponto, split, tá certo? E aí, esse método split, ele é exatamente para a gente poder separar todas as palavras aqui da nossa frase e guardar, então, aqui dentro dessa minha variável palavras, tá certo? Então, por isso que vem o nome, né, de banana split, que é a separação, divisão, na verdade, né, que a gente conhece aí como sendo banana split. Então, o método aqui que a gente vai utilizar é o método split. E depois eu vou colocar aqui, ó, as palavras únicas. Eu vou criar uma outra variável chamada palavras únicas,
certo? E vou fazer a criação de um set de palavras, tá certo? Então, aqui, dessa maneira aqui, eu crio, né, um conjunto de palavras, tá certo? E aí, logo na sequência, eu já posso, inclusive, printar aqui na tela, ó. Eu vou colocar um contra-barra N para a gente quebrar a linha, só que antes disso eu tenho que abrir as aspas, né, contra-barra N. Eu vou colocar assim, ó, palavras únicas na frase. Vou colocar 2 pontos. Inclusive, eu posso colocar aqui, ó, o print logo na sequência. Eu vou colocar aqui, ó, palavras únicas e agora eu já posso, então, rodar esse meu código aqui com essa forma que tá. E veja só, eu tenho agora, né, a frase palavras únicas aqui, no caso, né, as palavras únicas na frase. Então, eu tenho o e, o com, o de, é, conhecimento, o, conhecimento e vem. Então, veja que agora aqui, ó, neste caso, se eu colocar, vou até fazer o seguinte aqui, ó, a gente viu que está entre achados ali, mas eu posso colocar um print type, para a gente verificar também, ó, de palavras únicas. Então, aqui nesse caso faltou um S aqui, né, pessoal? Para ficar correto aqui a sentença. E veja que eu tenho agora aqui, ó, palavras únicas na frase. E veja que agora eu tenho a classe aqui dos sets, né, que se trata exatamente agora dos conjuntos e não mais do str. Por quê? Aqui nessa linha aqui, ó, essa linha aqui, eu fiz a criação, né, de palavras com a utilização aqui da funçãozinha set no caso, tá certo? Então, dessa maneira, rodando aqui mais uma vez, né, então eu tenho aqui inicialmente a frase e a classe que era str inicialmente, depois, né, palavras únicas na frase, que são todas as palavras que estão aqui, ó. O com, tá lá o com, poder, conhecimento, e, vem, conhecimento, o, a letra E, tá certo? Então, dessa maneira aqui, pessoal, nós finalizamos aí, então, a resolução do nosso sexto exercício, envolvendo a parte aqui dos conjuntos que nós temos disponível na linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí a minha sugestão de resolução, envolvendo o nosso sexto exercício relativo à parte dos conjuntos, em que estamos trabalhando e as coleções da linguagem Python, também conhecido como os sets, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!